problema que a galera sofre muito também é sobre hora extras, né? O que pode e o que não pode nas horas extras. Então, abri meu negócio, ou minha equipe XPTO tá lá num projeto super importante, aquele time tem que ficar umas horas a mais para poder entregar no prazo. Quais são os cuidados básicos? Como é que eu lido aí com a questão da hora extra de maneira, pelo menos, as regras mais importantes? Primeira coisa que eu sempre falo, se você conseguir evitar a hora extra, melhor. Melhor. Porque a hora extra é cara, Uhum. né? Sim. Você tá falando no mínimo 50% da hora normal. Ok. Então, tenta ao máximo... Começo a pagar isso a partir da 8ª hora. Da 8ª Completou hora... a 8ª hora de trabalho, 8 e 1... Mas se você tem turnos menores, então, por exemplo, a pessoa trabalha 7 horas e 20 por dia, porque ela trabalha em escala 6x1. São 6 dias de trabalho e 1 dia de descanso. Então, são só 7 horas e 20. Porque já são 6x1. A partir das 7 horas e 25 minutos, vamos considerar os 5 minutos residuais, você já tem que pagar hora extra. Você não tem que esperar dar às 8, você vai ter que pagar hora extra ali. Então, a primeira regra é tentar evitar. Não tenho como evitar, né? Então, a lei diz que eu posso fazer até 2 horas extras por dia. Tá. Essa é a primeira coisa. Então, a lei limita a 2. 2 horas extras por dia, né? 10 horas diárias, então eu poderia numa jornada de 7h20 fazer um pouquinho mais de 2. Tá bom. Mas em casos excepcionais pode fazer mais de 2. Tá. Observar a convenção coletiva, tem muita convenção coletiva que prevê adicionais maiores do que 50%. Ok. Então, restaurantes é 60%. Tem umas de 55%, tem convenção coletiva aí que é 75% a mais a hora extra. Dependendo de quão extenuante é o trabalho. Isso. Então, e a regra, né, básica, quando contrata o trabalhador, acordo de prorrogação de jornada, que permite você a prorrogar essas 2 horas a mais, em caso de necessidade, acordo de compensação, trabalhar uns minutos a mais num dia para compensar em outro dia. Feriado, qualquer coisa do tipo. Acordo de compensação de horas. E a partir de 2017, de novembro de 2017, existe a possibilidade do acordo individual de banco de horas com validade de 6 meses. Tá. Então eu faço um banco de horas, então apuro todas as horas extras. Você falou de acordo individual. Acordo individual. Posso fazer um acordo específico com um funcionário ou um time lá do departamento XPTO que precisa ficar mais por um tempo e tal. Um acordo escrito individualmente com ele. Até então era só através de sindicato e valia por 1 ano. Então, se o sindicato, se não existe isso na convenção coletiva, você pode fazer individualmente com o funcionário, com validade de 6 meses. Vamos imaginar a aplicação disso. Eu quero fazer uma viagem, curso no exterior, ele vai demorar 1 mês e meio. Eu vou tirar 1 mês de férias e esses 15 dias eu queria fazer uma compensação de horas. É um acordo possível? Possível. Então eu vou lá, então eu tenho todos os dias, eu faço a anotação de ponto dele perfeitamente, faz a apuração, ao final do mês sobrou para ele 16 horas. Aqui já tem 2 dias para você. 16 horas está aqui no seu banco de horas, um extrato bancário, mas de horas. Extrato, olha, o seu saldo é de 16 horas, assina aqui, eu tenho um controle, ele assina esse controle todos os meses. Tá. Né? E no mês seguinte ele precisou sair mais cedo, ele precisou faltar um dia, eu quero usar meu banco de horas, negativo aquele dia, no final do mês de novo, seu crédito agora é de 4 horas. Né? E ele sempre assinando todos os meses. Esse controle tem que ser dado ciência ao empregado todos os meses. Ele assina esse controle todos os meses para que você tenha isso em mãos. Deu 6 meses, tem crédito, pago. Vou em recibo de pagamento, vou em Olerite, pago o crédito de hora deles e 0. Sim. Certo? Não tem o crédito de hora deles está negativo. Posso descontar dele? Não posso. Tá. Ele ficou devendo. Aham. Posso descontar? Não pode. Se é um banco de horas, ele também tem direito a um crédito de horas. Então, a gente tem que tomar cuidado. Sempre vamos... Aí cabe ao empresário, junto com o seu RH, ou o departamento pessoal, ficar olhando. Pô, vamos tirar, vamos descontar desse cara já, vamos zerar o banco de horas dele para não ter que pagar. Sim, muito bem. Mas dá para fazer. E eu acho que é uma grande alternativa. Mas tem que ser bem feito. Tá.
Tem que ser bem feito. Para que você tenha alguma flexibilidade, né? Isso, tem que ser bem feito para que depois você possa provar para o juiz. Uhum. Você possa mostrar ao juiz. Olha, excelência. Aqui, ó. Guardar tudo é muito importante, né, Rodrigo? Ter tudo muito importante. registrado, organizado, isso... E digital. Por que digital? Porque hoje hoje, quando você mandar para o advogado, Você for, ele manda o aquela arquivo, pastinha ele não lá e manda o pronto. papel. Sim. Né? Então, o papel, você contrata um depósito aí desse que você contrata por mês e manda tudo para lá. Sim. É. Manda tudo para lá, não precisa ter uma Ocupando sala espaço. grande, pagando mais aluguel, Pagando ocupando 100 espaço. metros quadrados, 25 Para é de guardar papel. pasta. Não precisa mais. Muito bem. Olha, eu já vi prédios da Justiça do Trabalho gigantescos que era só para guardar papel. Imagina. E agora não tem mais nada. Agora Sim, eu tenho digitalizando espaços tudo. pequenos para isso. sim. Isso também agiliza os processos, né? Hora Permite extra, você responder. ainda hoje a hora extra é o principal tema da Justiça do Trabalho. Eu imagino. É o principal. Sim. É o número 1 dos Quer pedidos. dizer, a empresa da Justiça do contrata o Trabalho. camarada para trabalhar uma carga de trabalho e acaba sempre passando uma carga maior. E é estranho porque economicamente não é muito legal para a empresa, não é muito É essa viável, hora né? extra e a hora do intervalo. Tá. Intervalo também é uma demanda grande. É. E agora surge uma nova discussão, surge não, discussão que já existe há muito tempo, porque na CLT existe a previsão que a mulher ela tem que tirar pelo menos um domingo a cada 2 semanas, Sim, né? E o homem não. O tá. homem pode tirar um domingo a cada 3 semanas. Ok. Né? Então essa discussão voltou à tona, porque esse domingo que ela não tirou numa escala de 6x1, por exemplo, em Sim. que ela folga durante a semana, Aham. esse domingo vai ser pago com 100%. Eita. E agora a gente está nessa discussão, mais uma vez. Mais uma vez. aquela coisa, né? Eu tô dando Leis direito. bem intencionadas que acabam prejudicando o mercado. Eu acho, por exemplo, aí já vamos entrar no campo da opinião, né? Eu acho, por exemplo, que a licença maternidade é um excelente benefício, mas ela devia ser dividida entre homem e mulher. Sei lá, se são 4 meses, devia ser 2 meses para o homem, 2 para a mulher. Eu acho que ter uma exclusividade de uma licença tão grande para mulheres acaba prejudicando elas. Não que a criança precisa ter os cuidados e tudo mais, né? Mas existem muitos países que a licença paternidade é maior, é mais estendida, né? Na verdade, a E licença ela- paternidade brasileira não está nem prevista, Ah, não foi nem regulamentada. sim. A gente está falando de uma licença paternidade prevista no ato das disposições constitucionais transitórias Ah, de 1988. da Constituição de 88. Mas Aquilo é que era transitória ainda. transitório virou regra. Que hoje são 5 dias ainda. Virou regra. Se a gente obrigasse os homens a ficarem 2 meses, nem que seja compartilhando o cuidado da criança com a mulher, ela seria beneficiada, porque vai ter ajuda de fato. A criança vai ser beneficiada, porque vai ter uma relação de cuidado mais intensiva. E a questão da carreira feminina não ia ser um problema, porque hoje muitas empresas evitam contratar mulheres para certas funções por conta da gravidez. Quer dizer, E o outro lado também, às vezes a mulher deixa de ter o filho no momento que ela quer, porque constantemente. ela quer seguir a carreira. Aliás, a maternidade está cada vez vindo mais tarde, porque as mulheres, com todo direito, querem cuidar de suas carreiras. E Que é um aí, problema que os homens não têm. que os homens não têm, que é injusto. Pô. O cara Problema não, né? É uma situação que o homem não tem. o cara também é pai, né? Ele também tinha que ser chamado à responsabilidade de cuidar do filho. Né? E a lei não ajuda nisso, né? No dia que a gente tiver que deixar o pai também em licença paternidade por um tempo razoável, essa desvantagem acaba e o mercado de trabalho vai ficar mais equilibrado. A lei ela vem a reboque dos fatos, né? Das demandas, as coisas né? acontecem, a lei normalmente vem depois. É só a gente pegar a história das constituições. A maior parte das constituições foram feitas depois de fatos históricos. Elas vêm para ajustar o comportamento da Tem a sociedade. Declaração da Independência de 1822 e em 1824 surge a primeira Constituição. Uhum. É assim. Então, as coisas acontecem. Eu tenho a Constituição de 88, vindo agora de 1988, Nós temos porque eu saí do regime militar e eu precisava ter um outro regramento. Quase 4, 5 anos antes. Né? Por conta disso. O que acontece é que a gente vive um momento hoje em que o nosso legislador tem pouca preocupação com a confecção de leis
que reflitam as demandas da A sociedade. preocupação é qualquer outra. Nem me diga. Mas a preocupação com a confecção de leis importantes para regulamentar muitas coisas. Então, você tem, vamos lá, Constituição, imposto sobre grandes fortunas. Está na Constituição, mas não existe, porque não está regulamentado. Sim, Cis-paternidade. Existe, mas não é do jeito que deveria ser. sim. Concessão de estabilidade à gestante no contrato de experiência. Interpretação do TST. Vai pro VAR. Não existe lei para isso. É interpretação. A interpretação foi nesse sentido. Tudo bem? É a interpretação que é predominante. Então, tem muita coisa que a gente precisa regulamentar. Existe uma coisa... Eu mais uma vez, eu apanho. Muito juiz, amigo, ou a gente ou advogado adora quando amigo, os convidados aqui apanham depois. É muito legal. Ouvir isso, eu falo, pô, que absurdo. Existe um tal de acúmulo de função. Acúmulo de função. Por quê? O cara é auxiliar de serviços gerais e ele passa pano no chão e... Poda, porque ele tem um... serve café. Tá. Poxa. Na empresa com 10 funcionários. Não, ele foi contratado como auxiliar de serviço. Ele não tinha que servir café porque o serviço de café era um copeiro que a empresa precisava ter. Ok. Onde está isso na lei? Não tem? Eu jurava que tinha, não é possível. Não está na lei. Mas pode estar na convenção. Então vamos lá na convenção ver. Exemplo, convenção de posto de gasolina. Tá lá o cara que é caixa e frentista ao mesmo tempo, ele tem um adicional. Tá escrito lá, aí tudo bem. Tá especificado. Então, mas vamos lá pro auxiliar. Não tem na convenção. Não tem na lei. De onde o cara tirou isso se não tá em lugar nenhum? Aí ele pede pro juiz. O juiz... Não tô dizendo... São raros os casos, hoje, mais raros. Mas ainda tem... O juiz olha e fala, não deveria estar servindo café. Vou dar 20% a mais. Servir o café. Por ele servir o café. Só como exemplo, né? Mas pode acontecer em qualquer grau de função. Grau. E aí você fala, tá bom, então a empresa vai ter que ter o cara que é o auxiliar de serviços gerais de limpeza e o auxiliar de serviços gerais de copa. De copa. Porque não pode ser a mesma coisa. É uma criação jurisprudencial. Os juízes entenderam, para hoje cada vez menos, mas cada 10 processos que eu pego, tem 5 ou 6 falando isso. Rodrigão, já estamos aí com uma hora e 20, queria falar da rescisão indireta. Precisamos falar, porque esse foi um tema curioso que eu confesso que eu nem sabia que existia. Existe a possibilidade do funcionário demitir a empresa, digamos assim. Recebendo tudo. Recebendo tudo. Sim. É a tal rescisão indireta. Rescisão indireta. Como funciona isso? Na rescisão indireta, o funcionário enxerga que a empresa está descumprindo o contrato. Tá. Então, por exemplo, uma situação contratual normal acontece. O empresário está com mais dificuldade, deixa de recolher o fundo de garantia. Ok. Está descumprindo o contrato. O empregado, hoje, ele acessa o extrato através do celular. E aí ele fala, poxa, eu não quero mais ficar nessa empresa. Há um descumprimento contratual, ele entra com o pedido de rescisão indireta, informando do descumprimento contratual, o juiz considera o contrato rescindido por culpa da empresa e a empresa obriga vai ser a pagar toda a pagar o indenização. aviso prévio, a multa, tudo certinho. Então, galera, se você está trabalhando num lugar ruim, que não cumpre contrato, que não te paga hora extra, que não recolhe fundo de garantia, que não cumpre o que está ali acordado, você também pode exigir que ela cumpra. Portanto, você tem direito a pedir uma rescisão indireta do contrato de trabalho. Ter o contrato reincidido, receber todas as verbas indenizatórias, tal aquele que foi de fato demitido pela empresa. Que é mais um... Vamos lá, a gente está falando o tempo inteiro aqui de gestante, licença maternidade, licença paternidade. É um problema que acontece em muitos casos de licença maternidade. A moça é gestante, tem o seu bebê, 4 meses de licença maternidade, mais 1 mês de estabilidade no emprego, tira férias, emenda as férias que ela tem para poder cuidar do bebê e depois não quer voltar. Só que ela não quer perder o seguro-desemprego. E aí a gente recebe processos em que ela pede a rescisão indireta porque a empresa... Alguma coisa. Qualquer coisa. Na maioria das vezes,
não tem nem muita razão. Tá. E aí você chega na frente de um juiz do trabalho, que por lei é obrigado a fazer uma proposta de conciliação. Tá. Ele tem o dever de fazer a proposta de conciliação. E a proposta vai em que sentido? Vamos aceitar encerrar o contrato de trabalho e liberar fundo de garantia e seguro-desemprego. Eu vou chamar de uma ilicitude regulamentada, não regulamentada, mas que acaba recebendo um amparo Legal. para isso. Sim. Acaba recebendo um amparo do próprio judiciário. Vão liberar para matar um processo. Claro, o juiz não sabe. E aqui, uma defesa a eles também. Eles não sabem se tem o motivo da rescisão ou não tem. Sim. Porque ali ele não avaliou isso. Ele pode, depois de realizada a proposta, ele pode olhar e falar assim, olha... Mas para isso ele tem que Não estudar tem o processo, motivo. tem testemunhas, aí então, tem... mas até ali ele não sabe. Ele realiza a proposta de acordo, a tentativa de acordo, antes de abrir a defesa. Tá, entendi. Né? Antes de abrir para a outra parte. Ele já Em sabe. não havendo acordo é que ele Aí vai a passar gente vai para outra tocar. etapa das instruções. Mas ele realiza. E na grande maioria das vezes, o advogado de quem reclama só quer ver o contrato encerrar. Tá. E o advogado de quem é reclamado fala: liberar o fundo que já é dela e o seguro que não sou eu que pago, Vai embora. tá tranquilo. Por que já não prevê esse tipo de acordo fora do ambiente legal, né? Que Tá seria... tranquilo. Que E aí seria... vai lá e acolhe um pedido, aí faz um acordo, considera-se a demissão no dia tal, libera fundo, libera Hoje seguro. a gente consegue fazer esses acordos fora do ambiente legal, como existem em alguns países, aqueles... Também veio a possibilidade do acordo extrajudicial. Tá. O acordo extrajudicial é uma possibilidade da CLT, em que você, empresário, faz com o trabalhador, cada um com o seu advogado. Tem que ter a presença do advogado. E já tem o primeiro problema, porque muitas vezes É tem um extrajudicial. advogado comum, Tá. e não pode, tem que ser cada um com o seu advogado, e daquilo que pode ser negociado. Então, lá, por exemplo, o vínculo empregatício não pode ser objeto desse tipo de acordo. Tá. Discutir Posso. se houve vínculo ou não, se há vínculo ou não, não se pode ser discutir. objeto desse tipo de acordo. As horas extras pode ser objeto desse tipo de acordo. A existência, o pagamento de algo pode ser objeto desse tipo de acordo. O depósito de fundo de garantia não pode ser objeto desse tipo de acordo, porque a empresa não deve para o funcionário, ela deve para a caixa. Sim, deve para o Estado. Né? Então, muitas vezes, quantas e quantas vezes, até hoje, eu vou fazer audiência e aí me questionam: doutor, a empresa não depositou o fundo de garantia. Não. Se a gente fizer o acordo, pode constar no processo que a empresa vai depositar. Não, paga direto para ele. Tenho que depositar lá na conta vinculada dele na caixa. Sim. E quantas vezes eu vi esse tipo de erro? Gente que está devendo fundo de garantia há 2, 3 anos, e aí vai naquelas câmaras de conciliação. Câmara de conciliação. Arbitral, câmara de comissões arbitrais, e faz um acordo para pagar direto para ele. Aí depois a Caixa vem e cobra tudo. Mas como uma Câmara vai fazer um acordo desse também, né? Tem cada uma por aí. Entendeu? Inclusive, aviso, e também pode ser que falem muita coisa contra, mas eu não aconselho, a Justiça do Trabalho não reconhece o acordo fora dos seus tribunais. Câmara arbitral como um acordo legal, porque a gente está falando de direito indisponível. Tá. Né? Ela considera o valor pago, sim, mas esse acordo não dá quitação. Tá. Não dá quitação. O cara pode reclamar, inclusive reclamar aquilo que está no acordo. Tá? Ele pode ir para a justiça, pode reclamar até aquilo que ele no acordo disse que não reclamaria. Muito bem. E aquilo que o empresário perde em ações trabalhistas, se ele não cumpre o pagamento, como é que fica? Qual é o próximo passo? Foi condenado a pagar uma indenização XPTO, reconhecido lá horas extras, reconhecido lá, todo o conjunto lá da ação. Custou 30 mil. Aí ele não pagou. Inicia a execução, ele vai ser intimado para pagar em 48 horas, não pagou, começa todos
convênios que a gente tem hoje, né? A gente tem um convênio que é o Sisbajude, que é um sistema que vai buscar no Banco Central todas as contas, ativos, tudo que ele tem para tentar penhorar. Você tem o Renajude, que é na parte de veículos. Você tem as partes de informação também, vai buscar no Ciel, que é o sistema de informações eleitorais, para saber onde ele mora, vai buscar nos registros em cartórios. Tem o Banco Nacional do Devedor Trabalhista. Tá. Então o seu nome é incluído no Banco Nacional do Devedor Trabalhista também. E isso causa para a empresa e o empresário uma série de restrições, né? Que ele vai ter dificuldade para conseguir um capital de giro, ele vai ter dificuldade, ele não pode participar de licitação, ele vai ter muitas dificuldades. O seu nome empresarial sujo. Ele vai ter muitas dificuldades. Tá. E pode até perder bens pessoais. Pode perder bens pessoais depois, encerradas as possibilidades de execução contra a empresa. A lei prevê um incidente que chama desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. Então, desconsidera a pessoa jurídica para atingir os bens dos sócios. E aí, no atingimento dos bens dos sócios, eu vou buscar tudo que ele tem. Se não for o chamado bem de família, que é o único bem que ele possui para viver com a sua família, se for outras coisas, ele pode perder esses bens também. Né? E aí tem uma coisa boa. Vamos lá. Hoje você tem um artigo no Código de Processo Civil que é aceito pela Justiça do Trabalho, que prevê que você pode parcelar uma dívida trabalhista com uma entrada de 30% e o remanescente dividido em até 6 vezes, acrescido de juros e correção. Independente de ter havido acordo prévio ou não. Dá para fazer. Tá. Né? Isso vai impactar também no funcionário? Ele vai receber dessa também maneira? Vai receber dessa 30%, forma. mais 6 parcelas. 30%, você dá os 30%. Eu sei que para muita gente isso não é nem possível. Às vezes vai falar, eu não consigo fazer desse jeito. Sim. Mas é uma possibilidade que a gente utiliza. Eu tenho utilizado e nos últimos anos, acho que todos os requerimentos que eu fiz, eu nunca tive um problema de um juiz indeferir ou qualquer coisa do gênero. É razoável manter o negócio em pé, né? Senão como é que ele vai conseguir pagar também? Porque também pro trabalhador que está reclamando, ele tem mais certeza que ele vai receber alguma coisa. Porque tem muito trabalhador que recebe, que ganha, mas não leva. Né? Não leva. Porque a empresa já está quebrada, faliu, o trabalhador vai pagar, mas não leva. As execuções, elas são cruéis, elas podem chegar até... Já existe posicionamento do STF que autoriza te retirar a habilitação e passaporte do empresário. Né? Por quê? Se ele não tem... Não precisa de carro, então por que ele vai ter habilitação? E aí, não, mas o cara é Uber. Então você precisa... Bom, Ubers vão virar clientes logo, você precisa, né? Você vai gastar com advogado, você vai gastar... Porque você vai precisar demonstrar aquilo. Tira o passaporte, ele não precisa viajar. Mas ele... Porque tá devendo até as calças, como é que ele vai viajar? Então, mas e se eu sou um motorista de caminhão que eu vou buscar salmão no Chile? Exato. Não, e se eu tô justamente indo lá buscar uma linha de crédito nova em outro país para recomeçar o meu negócio ou dar um novo gás para ele? Então, todas essas questões precisam ser enfrentadas. Politicamente. E aí tem aquela questão, o ativismo do judiciário, né? Que tanto se fala, que o judiciário acaba criando interpretações e, entre aspas, criando leis, que não é uma lei, mas ele cria uma interpretação que é como se fosse uma lei. Por quê? Porque ele encontra na legislação aquela brecha para fazer isso. Da não regulamentação. Às vezes o judiciário, de fato, tem esse ativismo, mas eu vou falar, na minha opinião, na maioria das vezes é a falta de uma lei própria, a falta de uma regulamentação que autoriza o judiciário, porque o juiz ele não pode dizer, eu não vou julgar. E ele não pode também inventar lei para julgar. Porque não tem lei. Ele não pode, ele tem que buscar, tem que julgar de algum jeito. Tem que arrumar uma solução. E aí ele vai e ele acaba buscando em outro lugar, criando uma coisa. Como dizem, né? Cada cabeça uma sentença. Né? E aí vem coisas malucas. Né? Isso é muito complexo, né? Mas aí a gente tem um problema muito sério. A gente está com... e eu vou falar aí nos últimos 20 anos, pelo menos, um legislativo que legisla pouco
quando se fala em regulamentação de direitos, regulamentação de deveres. Claro. Legisla pouco, infelizmente. Sim. Hoje a gente tem bons presidentes da Câmara, do Senado, pessoas que entendem daquilo que estão fazendo, políticos de muita experiência, que precisam pautar esse tipo de assunto, esse tipo de matéria. Sim. Eu preciso ter político que enxergue e fala, olha, cara, a gente precisa regulamentar isso não pode continuar desse jeito. A regra precisa ficar clara, né? Até aproveitar, e isso tem acontecido muito, já que a gente está falando com um empresário aqui principalmente. Por exemplo, tem uma coisa chamada limbo previdenciário. Acho que essa eu te peguei e você nunca ouviu. Não, essa não. Imaginem que um funcionário se afaste do emprego porque ele tem um problema de saúde. Tá. Ele vai ao INSS. O INSS concede lá para ele 3 meses de afastamento pelo problema renal dele. Ok. Terminou os 3 meses. Ele entra com um novo pedido. Continua mal, entra com um novo pedido. O INSS indefere o pedido. Ele tem que retornar ao trabalho. Sim. Bom, situações. Eu vou retornar... A grande maioria deles, eu vou recorrer, não quer voltar para o trabalho. A empresa tem que notificar, mandar telegrama, chamar ele. Se ele não volta, é justa causa. Por falta Mas injustificada. ele recorreu. Tudo bem. Mas ele tem que voltar ao trabalho. O recurso não suspende necessidade a obrigação dele imediata de voltar. Mas quando ele volta, por lei, todo retorno de afastamento tem que fazer um exame admissional. É como se fosse de um retorno. admissional, exame de retorno. Tem que fazer um exame de retorno. Se o médico da empresa, o médico do trabalho que atende a empresa, disser você está apto, ele volta. Não quero voltar, falta injustificada, justa causa. E se ele Se disser o médico que da não? empresa falar ele não está apto, É um conflito com a posição do INSS. a gente entra no famoso limbo previdenciário. O que é o limbo previdenciário? O médico da empresa não deixa ele trabalhar, ele não recebe do INSS e hoje a empresa tem que pagar todos os salários dele até o assunto ser resolvido. Que pode demorar Anos. Minha nossa senhora. Há de existir regulamentação para isso. Claro. Precisamos que o Congresso Nacional trabalhe para regulamentar. Numa situação como essa, o que vai acontecer? Pior, a empresa paga. O cara ficou 6 meses. A empresa paga. O INSS acolhe o recurso e paga os 6 meses para o cara. Quem me devolve essa grana? Ninguém. O funcionário falou, eu usei para viver, como é que eu vou te devolver? Né? E a gente pega caso de limbo previdenciário lá, mais de anos. 2 anos e meio de limbo previdenciário. Porque a pessoa não voltou, afirma para a empresa, eu estou recorrendo, eu estou no recurso. Estou aguardando o resultado do meu recurso. Não posso trabalhar. Sim. O médico da empresa disse que não pode trabalhar. Outro caso, o médico da empresa diz que pode trabalhar, mas o médico particular diz que não pode trabalhar. O médico que fez a cirurgia dele fala, não, você não tem nada que voltar para o trabalho. Ó. Situações de limbo. Sim. Que você poderia ter na própria Previdência. Uma junta médica deve avaliar. Um benefício para a situação de limbo. Sim. Nessa situação, o que eu faço? Essas situações, normalmente, quando há conflitos entre profissionais na mesma área, se recorre normalmente a uma junta para avaliar. Né? Você não tem isso. Não existe. A empresa ela tem que ficar de olho no que está acontecendo. Sim. Ficar de olho. Chamar. E aí a contabilidade é fundamental, porque a contabilidade sabe quando é a data do retorno. Sim. Ela levanta a documentação. Tem que retornar. Senhor, acabou seu afastamento. Tá voltando? Não. Não vou voltar. Então, estou mandando para o senhor aqui um telegrama, o senhor vai me responder dizendo que não está voltando. O empresário tem que ter esse time bom, né? Como você falou desde o começo. Um bom contador, um bom advogado, um bom RH. Porque ele, em geral, não está focado nessas coisas. Ele está focado no negócio dele. Eu ganhei um processo, tempos atrás, que eu consegui provar para o juiz que a pessoa estava no limbo previdenciário porque ela não atendeu aos chamados da empresa.
E a empresa não mandou ela embora por justa causa, porque a moça tinha uma criança pequena Uhum. que tinha necessidade especial e utilizava do convênio médico da empresa para tratar. Uhum. E o dono da empresa falou, pô, não vou mandar ela embora. Sim. E depois ela foi e pediu o limbo previdenciário de todo o período. Uhum. Do convênio que ele continuou pagando e não mandou ela embora. E eu consegui, É bola nas costas. o juiz Você olhou e falou assim, poxa, a empresa mandou te ajudou. diversos telegramas para a senhora retomar o trabalho. A empresa nunca negou o retorno ao trabalho. O médico da empresa falou que a senhora estava apta. E a senhora não retornou. Tudo documentado. Tudo ali. Mas a empresa não bem vê feito. esse dinheiro de volta, não tem jeito. Né? Não vê. Não vê. Na prática não vai ver. Nesse caso, a empresa não mandou ela embora, mas a empresa não pagou salário. Sim. A empresa não pagou os salários. Porque franqueava ela a possibilidade de retornar. Uhum. A senhora pode voltar. Eles não pagaram os salários, mas pagaram o convênio médico. Fundamental Por um tá longo bem tempo. orientado, né? De um lado e do outro. Fundamental. E aí a gente evita. Sim. E eu ganhei nesse caso. Inclusive é um grande escritório de contabilidade, que a gente é parceiro, eu assessoro eles quando eles precisam nessas questões. E aconteceu com eles. Uhum. Era funcionário deles mesmo. Era funcionário deles. Entendi. E eles foram fazendo todo esse processo sempre comigo. Uhum. Ela sempre me ligava e falava, Rodrigo, o que eu faço nessa situação? Pô, manda um telegrama, fala que ele pode voltar, que ela pode voltar, que tá tudo certinho. Vai fazendo isso. E não é porque a gente quer aprontar ou fazer, não, a gente quer documentar do jeito que precisa ser, para garantir, né? Eu costumo dizer no meu escritório que o meu trabalho é cuidar do direito da empresa. Certo. Então é direito do trabalho, mas o meu trabalho é cuidar do direito da empresa. Porque ambos têm, né? Meu Se trabalho existe é um isso. lado, existe outro. É cuidar, para Sim. que a gente não tenha um resultado depois que seja muito prejudicial. Então, vamos tentar evitar. Muito bem. Empresário, o caminho é evitar. Portanto, é conhecer a lei, não ignorar. Não se pode dizer que não alegar desconhecimento, né? Não é Código uma Civil premissa, fala que né? Ter um bom parceiro como advogado, cumprir a lei, né? Registrar tudo, manter uma boa documentação dos funcionários para que a gente possa tocar o nosso negócio com uma equipe contente de trabalhar ali, porque é uma empresa que age de acordo com a lei, porque ela é importante, ela precisa ser respeitada, concordemos ou não com uma ou com outro aspecto da lei, não está em discussão se a gente deve cumprir ou não, né? Jamais, ela deve ser cumprida. Você não gosta da lei, procura lá o seu legislador, aquele que você elegeu, para tentar mudar isso. Mas até lá você tem que cumpri-la, né? Exato, conversa com o seu advogado. Uhum. São inúmeros advogados excelentes que a gente tem, que pode auxiliar. Conversa com o advogado, conversa com o contador. Procura por gente competente, que trabalha corretamente, que está do seu lado, que seja seu parceiro. Sim. Né? É fundamental que você tenha bons parceiros. Assim como uma empresa, ela quer treinar o seu pessoal, ela vai procurar a Qualilife. Sim. Vai procurar, porque ela sabe da excelência que a Qualilife vai ter no atendimento, no treinamento de todos os seus funcionários. Ela vai procurar o Por que não parceiro usar o mesmo adequado para critério aquilo. Né? com o advogado e com o contador, né? Mas infelizmente, o advogado, ele sofre um pouco com isso, porque ele também não pode fazer muita publicidade, né? Não pode. Muito cerceado com relação a isso. Né? Mas tem aquela coisa de pô, eu vou ter que gastar com advogado. Sabe assim? Pô, eu vou ter que gastar com advogado. Porque o gastar com o advogado é normalmente para apagar o fogo, para apagar o incêndio. Como eu disse no começo, você vai gastar com advogado. Você escolhe se você quer gastar menos agindo preventivamente ou mais apagando incêndio. Exatamente. Então, aí às vezes ele... Né, e não é incomum. No escritório liga um cliente e fala, doutor, vou ter que cancelar o nosso contrato. Por quê? Porque eu não estou conseguindo mais. E, claro, ele cancela porque ele acha que ele não vai precisar mais daquilo. Ele prefere pagar o imposto, e tá certo, do que ficar lá mantendo um contrato que para ele não consegue pagar. Mas se a empresa tem essa possibilidade, conte com o profissional. Sem dúvida. Conta com o sem profissional. dúvida. Eu estou 20
21 anos já como empresário, já precisei, já recorri a você algumas vezes, sempre muito bem atendido, inclusive. Fomos vitoriosos, né? Na grande maioria das causas que estivemos juntos, justamente porque a empresa é uma empresa preocupada em cumprir a legislação, em manter documentação em ordem. Aqui não é santo de casa não faz milagre. A gente não pode dar consultoria para empresas para ajudá-las a ter processos melhores e mais eficientes e não ter o nosso. Então a gente tem. Não somos perfeitos, mas a gente tem lá o nosso cuidado com isso, né? Então a gente teve êxito na maioria das ações que eventualmente os funcionários moveram contra a Qualilife. E foram pouquíssimos nesses 21 anos, né? Acho que uma das empresas que talvez, se dependesse da gente, você estava ferrado, né, Rodrigo? Mas a gente teve êxito, porque é uma empresa organizada que cumpre a lei. É difícil, empresário, é difícil. Tem que ler, tem que pagar um advogado para ajudar nas consultas, tem que entender, tem que treinar seus gerentes, sua equipe interna, tem que ter um código de conduta, tem que ter tudo isso? Tem, mas vale a pena. Porque eu me lembro que só em um dos processos que a gente atuou junto, o funcionário estava pedindo 120 mil, você se lembra? De um caso específico que um funcionário ganhava aí em torno de 3, 4 mil à época, né? Pedindo 120 mil, quer dizer, como é que... O que eu tinha feito de tão ruim? Até me lembro dessa pergunta, né? Nos corredores, nervoso, né, Rodrigo? Eu falava, cara, o que a gente fez de tão errado para estar devendo 120 pau para esse cara? Aí vinha o Rodrigo com toda a paciência dele, explicava isso, aquilo e tal. Graças a Deus a gente ganhou essa causa 100%, né? Não precisamos pagar nada para esse cara que não estava movendo uma ação justa. Ainda bem a justiça percebeu isso e graças ao seu trabalho também. Então os valores são enormes, né? Assim, pode quebrar um negócio, dependendo da situação que ele esteja, o momento que ele está vivendo, pode quebrar um negócio. O empresário tem que aprender a ser preventivo com relação às questões trabalhistas, né? A maioria dos países vamos chamar de mais avançados nesse sentido, na legislação protetiva. As relações de trabalho. Eles são países que você verifica que o empresário está bem assessorado. Sim. Né? Então, se você pega países... E que as leis são mais simples também, né? Às vezes, né, Rodrigo? Você pega países como o Canadá, por exemplo. São menos leis e mais objetivas, mais simples. Você pega países como o Canadá, países de baixo índice de acidente de trabalho. Sim. Boas relações. São empresas em que o empresário ele é muito preparado. Ele está muito pronto para aquilo. Sim. Né? Não é, eu vou usar a palavra aventureiro, não estou dizendo que o nosso empresário é aventureiro. Não, o nosso empresário é o audacioso. É que às vezes ele se aventura em áreas que não é para ele se aventurar. Ele precisa se aventurar porque aqui o Brasil é muito complexo. Então tudo que a gente faz meio que parece uma aventura. Sim. Né? Porque ele tem lá um grande sonho, digamos, relacionado ao seu negócio, ao seu empreendimento, ele tem uma grande ideia e tal. E ele, como você disse, ele não recebeu, de repente, na universidade, uma preparação. Eu sou formado em engenharia mecânica, fiz pós-graduação em gestão, em marketing. Eu acho que eu tive um semestre de meia dúzia de aulas de direito trabalhista há décadas atrás. Quer dizer, um monte de profissões saem da faculdade sem ter tido uma aula de direito. O cara não entende o princípio do direito. E de repente ele está de frente para uma situação que o direito tem tudo a ver. E onde ele não está presente? Ele está numa situação que está lá na frente dele e às vezes, por enfrentar dificuldade, por não ter o dinheiro para isso, tempo para isso, ele vai lá e prefere correr aquele risco, entrar naquela... E eu falo, ele está se aventurando naquela área. Sim. Imagina uma empresa de facilities com 2.000 funcionários, onde o seu dono precisa cuidar das questões de direito. Não adianta, ele tem que ter um profissional. E nesse exemplo que você dá de faculdade, e eu que fiz direito. Eu não fiz advocacia. O direito não forma o advogado, não forma o juiz, não forma o promotor, não forma o delegado. O direito dá a base. Forma um operador
um operador. De Você direito. depois vai aprender a ser advogado. Sim. E um dia me falaram, não, você não basta ser advogado, você tem que ser empreendedor. Uhum. Então deixa lá de ser verdade, né? Sem uma aula De administração, de estratégia, qualquer de coisa nada. ao longo da vida. Sim, Né? A gente também passa por isso. exato. Então, hoje, quando eu falo para as pessoas... Nossas formações são incompletas. Sim. Quando eu falo para as pessoas, cuidado com isso, cuidado com aquilo, porque eu também passo por isso. Sim. Eu também tenho minhas dificuldades. Aham. Né? Agora há pouco a gente estava conversando. Sim. Eu vivo no mundo, eu comecei no mundo do direito carregando papel, carregando o processo debaixo do braço. Hoje tem inteligência artificial. Né? Eu carregava o processo debaixo do braço. Eu estagiava e eu tinha que ir para 3 municípios que o dono do escritório achava que eram próximos da minha casa. Uhum. Que eu falei para ele que morava em Osasco, ele falou, eu vou te dar Franco da Rocha, Caieiras e Cajamar. Porque eu olhei no Maps aqui, Não tá tem tudo nada lá. a ver. E eu carregava o processo debaixo do braço para levar, buscar e tal. Hoje, eu tenho que lidar com uma situação em que eu tenho que divulgar, dentro daquilo que o código de ética da OAB me permite, o meu escritório no Instagram. Uhum. E eu nem sei o que é isso. Então a gente tem que estar outras o tempo inteiro, habilidades que você precisa desenvolver. o tempo inteiro Sim. se renovando, se reinventando. E eu não vou conseguir fazer isso. E vem a inteligência artificial, né? Que eu acho que a área do direito é uma das que ela uma mais das que vai interferir. Exatamente. Ela vai prever casos, vai escrever Já defesas. faz hoje. Hoje você já tem softwares que buscam nos tribunais decisões, avaliam a situação, já Elaboram dão peças inteiras. já dão até percentual de chance de vitória, elabora a peça inteira. Uau. Eu já vi, não tenho, acho que eu me aposento antes. Acho que não. Né, ela tá acho que eu vindo me muito aposento rápido antes. e você tá muito jovenzinho Porque eu já ainda não pra quero. aposentar. Eu já não quero passar por isso. Porque eu sou daqueles caras, eu gosto de audiência. Sim. Eu adoro audiência. Eu sou aqueles caras que gostam de pegar e ir pra audiência, discutir, brigar. Então, eu acho que quando tiver nesse nível, eu já falo lá no escritório, eu vou ser o advogado velhinho que vai ficar no tribunal. Tá bom. Vocês Só fazem tudo fazendo aí, me manda Vocês só... cuidam disso. Só me manda e o palco deixa que eu lá no quero ir tribunal fazendo audiência. doutor, mas aí eu tenho uma notícia ruim pra você. Todo mundo que se forma em direito só quer saber do Law and Order, né? Só quer saber de aparecer lá no... Eles não entendem que não tem um tá assim, trabalho imenso por trás, né? Hoje não tá assim. Sabe, uma das grandes dificuldades que eu tenho no escritório é conseguir um advogado que entre e fala assim, pô, eu quero fazer audiência. Eles não gostam mais de audiência? Às vezes a gente recebe gente lá para entrevistar e ele fala assim, não, pô, eu não gosto de Audiência fazer não é a minha praia. Já não é o meu caso. Eu adoro fazer audiência, eu vou no Porque é o tribunal. imaginário nosso, né? Aquele advogado defendendo uma causa imensa na frente dos juízes, com testemunhas, com tudo. Inclusive, até agora, indo um pouco além, né? Eu lembro de uma funcionária nossa que foi chamada a ser testemunha, né? E achou um saco. Um tribunal de júri. Um tribunal, porque ela foi numa causa trabalhista e foi chamada para ser testemunha, respondeu a uma pergunta que o juiz fez, 2... Ela tinha um monte para dizer, né? Em nome da... Tava preparada para falar. Ela assistiu na TV aqueles julgamentos maravilhosos. Não é nada daquilo, né? Nada daquilo. É uma mesa, um papo. A gente consome o filme americano, né? O filme, quando muito europeu, mas na grande maioria das produções são americanas. E o direito lá é completamente diferente do nosso, né? E quando a gente não consome o filme americano, a gente assiste na novela brasileira, que faz como se fosse que vai todos os personagens da novela para a mesma audiência de família. Exatamente. Né? Eles estão todos lá dentro. Eles podem falar à vontade. Que não existe, né? Não é assim. O direito brasileiro é muito diferente desse direito que a gente assiste. Tem objetivo, né? Você entra lá, responde uma pergunta, vai embora. Bem objetivo. Às vezes você entra, nem responde. É uma coisa mais comum. Né? Então, o nosso direito é muito diferente disso. Questões de família são questões sigilosas que ninguém assiste, né? Os trabalhistas também, né? Uma testemunha de cada vez, uma mesa não tem pequena. Contato um com o outro. Não tem nenhum glamour, né? Não tem são nenhuma coisas sala bem distintas. Mesmo as sustentações orais, que eu costumo fazer sustentação oral em segunda instância, na trabalhista também é uma coisa muito mais rápida. simples. Na justiça civil ainda
Parece um gente pouco mais com coloca aquela a cena. beca, Aí, ainda vai fazer, ainda tem toda aquela ritualística sim. do processo. Mas na justiça do trabalho já é muito mais simples. Agora, aquilo que a gente vê em filme, pela ordem, excelência, chegou uma prova que acabou de chegar uma prova nova, tiraram do cofre uma prova. Não A dá. gente não tá falando de Brasil. Não tem. Não tem nada a ver. Rodrigo, se sua filha hoje resolvesse que seria advogada, você a aconselharia a seguir nesse rumo? Você gosta disso? Acha que que a advocacia no Brasil tem um bom futuro? Eu acho que a gente tem áreas ainda pouco exploradas no direito, né? Tá? Você tem partes novas, então você tem direito esportivo, direito ambiental, LGPD, vamos falar de outros, de telecomunicações, mineração. Segmentos que Você são tem segmentos excelentes para o direito. Eu acho que algumas imobiliário. acho que algumas áreas estão de fato sobrecarregadas. Eu não posso reclamar da minha profissão. Eu atuo numa área sobrecarregada de advogados, mas eu estou há muitos anos fazendo isso. Então, hoje as coisas acontecem naturalmente para mim. Mas eu acho assim, o jovem ele tem que se preocupar com isso, com a inteligência artificial, ele participar disso, ele de fato entender que isso vai ser uma grande Você falou, eu ferramenta tive para que ele. aprender Instagram, tive que aprender coisas que são ferramentas periféricas aí, mas que vão ajudar o Sim. advogado a ter uma boa carreira, né? Sim, e aí, então eu aconselharia. Eu tenho uma sobrinha que mora comigo, que eu chamo de filha, que está estudando direito. É, Né? E acho que ela será uma boa advogada. Eu torço e tenho essa expectativa, sim, porque eu vejo o quanto ela está se dedicando. A minha mais jovem, não, ela já está numa outra área, ela vai para a área de administração. tá. Ainda que ela tenha um pensamento jurídico Você ficou concatenado, devia coerente. ser uma advogada. Ela tem, mas ela vai para outra área. Tá. Mas eu não sou Os jovens daqueles... em geral você aconselharia? Eu Pode ir, aconselho, vai, eu vai acho em que frente, pode, é uma mas- boa carreira. Mas busquem o aprendizado. Busquem entender. Isso não é só pro direito, né? Claro. Busquem entender as coisas. Não é tão complicado quanto pregam. Tá. E não é tão simples também que eu possa simplesmente sair de casa, ir lá, fazer uma audiência e voltar. Não é assim. Demanda. Eu não Demanda advogo estudo para grandes sempre. empresas. Eu não advogo para grandes empresas. Nunca foi o meu foco. Hoje, se uma grande empresa bater na porta do meu escritório e falar, eu quero que você seja, que seu escritório seja o escritório da minha empresa, eu não vou. Porque não é o meu objetivo. Tá. Eu advogo hoje, pessoalmente, né? Tem outras empresas que estão no meu escritório e eu já não as atendo pessoalmente porque a minha demanda já, equipe teve que já crescer. encerrou. Mas as empresas que eu me disponho a atender, eu não tenho aquela coisa de o advogado não se envolve. Eu não consigo não me envolver porque eu sou parceiro. Eu sou parceiro da Qualilife. Eu conheço o Daniel. Eu sei o que a Qualilife faz. Quando chega a reclamação para a Qualilife, que não chega há muitos anos, mas quando chega a reclamação para a Qualilife, eu sei da indignação ou, pô, eu errei aqui, eu sei o que acontece lá e eu participo disso. Eu não consigo me manter à margem disso, porque se eu me manter à margem, esse sangue frio que muitos têm, eu não consigo. Ou que pregam ter, que às vezes não eu passa não de consigo. mero desinteresse também, né? Eu não consigo, eu tenho o sangue quente de participar, e isso para mim é bom. Então, se o advogado, se o cara tá lá, você fala assim, não, eu tenho esse sangue de participar, eu quero ganhar para essa empresa. Quando ele perde, eu perco, dói em mim também, né? Sim. Tudo bem, não sou eu que pago, mas dói em mim. Sim, Claro, porque eu quero ganhar, eu não tô fazendo uma coisa à toa, eu quero mostrar o meu trabalho e acreditar naquilo que eu tô fazendo. E especialmente porque se você monta uma defesa, e eu conhecendo, sei que você faz isso com base naquilo que você acredita e que são prerrogativas legais. Quer dizer, quando você perde, é como se a lei tivesse te perdido, não o Rodrigo
né? Porque se você faz a sua peça, se apresenta as suas defesas com base em provas concretas, reais, quer dizer, a expectativa é que a justiça seja feita através daquele trabalho que você juntou. Quando ela não é feita, fica uma sensação de frustração, né? É difícil. A gente lida as duas profissões no Brasil, que primeiro o profissional desiste dela, é o médico e o advogado. São os dois primeiros profissionais a desistirem da profissão. O médico, porque ele lida com a morte e a doença, muito mais do que com a cura, né? E é duro, é bastante duro lidar com isso. Sem dúvida. E o advogado porque lida com a injustiça, não com a justiça. A gente lida o tempo inteiro com a injustiça. Porque a justiça, ela é legal, nem sempre ela é justa, né? Então a gente lida muito com a injustiça. Às vezes tem casos que a frustração é gigante, que você fala, não era para ter acontecido isso, mas a gente não tinha uma prova, a gente não tinha um documento, a gente não tinha... Ou às vezes tinha, mesmo assim o juiz interpretou de outra maneira. Estou diante de um caso agora, não dá para falar muito, porque ele tá correndo, mas eu sei o que o empresário falou para mim. Eu precisei tomar essa atitude porque fez isso comigo. E é uma coisa revoltante o que fez com ele. Mas não tem ninguém que tenha visto. E também não... Ninguém viu. Não e eu sei que ele tá falando a verdade. Eu sei que ele tá falando a verdade. Porque com 22 anos de experiência, às vezes você olha nos olhos da pessoa e você sabe que é verdade. Sim. Verdade. Entendeu? Você olha e você fala, esse cara tá falando a verdade. Assim como muitas vezes o cara tá querendo mentir pra mim. Você acha que eu nunca ouvi essa história? Garoto. Porque o cara não conta a verdade nem pro advogado. Imagina pro funcionário. Se o cara não conta a verdade pro advogado dele, ele não conta. Não, às vezes o que chega, eu falo, opa, fala a verdade pra mim, eu sei. Aí você vai buscando, você encontra a verdade, o cara acaba te contando. E às vezes você não consegue, porque você olha e fala, puta, que injustiça. Né? Acho que eu já comentei isso com você, eu já vi reclamação de filho contra pai. sim. É legal? É legal. Claro. Mas não é legal, né? É legal, mas moral, não é legal, né, pô? Né? É moral, é justo. Né? Cada um faz o que quer. A sucessão empresarial é algo que deve ser planejado desde o dia que seu filho nasce. Para você ensinar ele, tentar ensinar para ele. Que é um outro tema excelente, né? Moral, né? Ensinar para ele valores, princípios, para lá na frente você não ter um sucessor que quer te derrubar ao invés de assumir o teu legado, né? Então, ou simplesmente aproveitar aquilo que você fez e acabar com tudo, né? Tá cheio. Como tem aos montes. Dizem que demora-se várias gerações para se criar uma família rica e às vezes uma só acaba com ela, né? Então isso é... Às vezes menos de uma, né? Porque ele aproveita da riqueza durante um período, daqui a pouco ele tá pobre, né? E daqui a pouco ele quebra tudo. É isso aí. Infelizmente, é assim. Agora... Por isso a gente precisa de vocês. Então. Mas o conselho básico, acho que o conselho principal é esse. Consultem mais. Tenha consulte, Consultem mais. Não mete o pé. Fala com aquele seu advogado de família, né? O cara que atende a sua família há tantos anos. Esse cara é bom. Esse cara é bom, porque senão ele não atenderia. O direito tem... Nem sempre ele é lógico, como a gente imagina, né? Às vezes a gente precisa... Mas isso parecia lógico, mas não é. E na verdade, assim, até para corrigir o que eu disse, ele mas às vezes a gente não compreendia a lógica antes do esclarecimento. Você mesmo já fez isso comigo várias vezes. Não, Daniel, é assim, assim, assim. E daí eu passo para pensar e digo, sim, tem razão. Do jeito que eu pensava, não parecia tão lógico. O Brasil não é ruim, as nossas leis não são ruins. O Brasil tem excelentes leis. Ela pode ser até extremamente complexa, um pouco difícil de entender. Talvez tenham muitas, talvez além do que seja necessário em alguns aspectos, assim como faltam em tantos outros, como você está demandando aí regulamentações. Mas ela não é injusta, ela é uma lei Nenhuma lei boa, que tem né? 90 anos de idade é ruim. Se ela fosse ruim, ela não duraria tanto tempo. Não se sustentaria. Mas ela precisa de curativos. Precisa de ajustes. Eu preciso ir lá e cobrindo algumas feridas, resolvendo algumas questões. Sim, porque o mundo Mas a vai lei mudando. é boa. Sim. A lei é boa. Muito bem.
essa questão de o engenheiro, né? Eu também fiz 3 anos de engenharia, né? Antes de fazer direito, Você usou, eu vim da área, tentou. eu vim Técnico. da área de exatas, eu vim da área técnica. Também fiz tornearia, ferramentaria, técnico em mecânica de precisão e acabei indo parar na faculdade de engenharia e no metade do segundo pro terceiro, no segundo pro terceiro eu falei, não, não é para mim. Mas me dá uma visão lógica do direito. A gente tem mais facilidade Sim. de entender o direito com a lógica que ele Não, tem. e ele é bonito, assim, quando você estuda, entende os porquês, assim, existe muita coisa ali que você diz, a sociedade precisa, de certa forma, desses pilares para se sustentar como tal, como sociedade, né? E precisa desses E caras agora como o você. empresário que está nos ouvindo, que tem lá, que conhece um deputado estadual, um deputado federal, melhor dizendo, um senador, que conhece um cara desse, trabalhe para que a gente tenha uma aula de direito no ensino médio. Putz, no mínimo, Uma aula né? de direito por Direito civil, semana pô. no ensino médio, É. sabe? 1, 2 anos, mas tem uma aulinha por semana. Não estou aqui reservando o mercado para minha profissão. Não, ao contrário, né? A maioria deles não vão exercer a tua profissão, mas vão. A maioria dos caras que se conhecer. formam em direito não vão ser vão advogados. exercer, como os de engenharia também. Mas assim, para esse pessoal de primeiro, segundo, terceiro ano, entender aquelas questões tão Elementares. simples do direito, os direitos tão fundamentais que todo cidadão tem. Tem Que nos coisas... tornam cidadãos melhores, inclusive, quando conhecemos. Vamos discutir pelo menos o artigo 5º da Constituição, que dá tanto direito, mas tem tanta coisa ali que a gente não tem a menor ideia, que não se fala, para permitir que o cara estude um pouquinho de consumidor, que ele saiba os direitos de consumidor que ele tem. Isso tinha que ser ali no ensino médio. Tinha. A gente tinha. Tem muita coisa para enfiar no ensino médio. A gente fica aí sabendo quais são os tipos de plantas do cerrado, não sei da onde, que é legal, mas depois a vida vai trazer outras demandas muito mais práticas, como economia, direito, psicologia, toda a questão de preparo emocional, e o cara, liderança, trabalho em equipe, que são skills que estão muito mais importantes no dia a dia das pessoas do que saber o que é uma samambaia, qual a classe que ela representa. E agora a gente evoluindo, né? Para o ensino médio em período integral. Esses conceitos cabem. Que é essa evolução que a gente precisa e que está caminhando ainda em passos curtos, mas esses passos estão aumentando. Quando a gente chegar nesse nível do ensino médio integral, cabe trazer tudo Cabe e isso. deve ser colocado. Espero que sim. Educação financeira. Sim. Né? Sim. Educação financeira. Esses dias eu estava vendo o A falta de educação financeira ajuda a perpetuar a pobreza. Sem dúvida. Se a pessoa não sabe como lidar com dinheiro, com finanças, se não sabe se é aquele empréstimo que ele está adquirindo, qual é a taxa de juros que está ali, quanto ele vai pagar no final, ele é uma presa fácil para um mercado que adora pessoas que não entendem de dinheiro. A gente viu agora nos Estados Unidos aquela economista que falou que ela não toma café na rede principal americana, né? Ela não toma café lá. Ela faz o café em casa e leva na garrafinha dela. Aí, mas por quê? Ela fala, se eu tomar café lá, eu vou gastar em média de 3 a 5 dólares por dia. Né? O que significa que num mês eu vou gastar uns 100 dólares. Tomando café. Sim. Um jovem que guarde os 100 dólares por mês, comece a fazer isso com 25 anos, quando ele tiver 65 anos, ele tem $1 milhão. Ele tem a aposentadoria dele... E tomou café. Garantida. Do mesmo jeito. A aposentadoria dele está garantida. Simplesmente porque ela deu o exemplo do café, Sim. mas falando dessas poucas coisas. Né? De que a falta de conhecimento financeiro impede que a gente tome isso melhores a gente tem decisões. Que ensinar ali. Educação financeira, economia, aulas básicas. A gente ensina em casa, né? Mas pais que já passaram por dificuldades como nós e que aprendemos e que pode passar. A maioria não tem. 80% da população não tem essa condição. A gente perpetua a falta de conhecimento sobre certas coisas. 80% da população não tem conhecimento de ensinar. Para ensinar a educação financeira para alguém, para ensinar a economia.
Noções básicas de direito, tudo mais. A minha mais velha entra no carro à noite quando eu pego ela volta de trem, né, até Osasco, eu pego ela na estação e ela fala pra mim, eu falei, e aí filha, o que você aprendeu hoje? Ah, foi isso, mas eu não entendi tal coisa, não sei o que, eu falo, não, calma aí, eu vou te A ensinar. maioria não tem condição de Eu vou fazer explicar, mas... isso. Vamos pesquisar junto, pelo menos você sabe os caminhos. Mas eu sou advogado, eu consigo fazer isso. É. E se ela falar, pai, eu já tive aula de economia, eu falo, aí já complicou pra mim. Sim, mas Eu não mesmo consigo assim, fazer. né? Em função de tudo que você aprendeu, você sabe o caminho. A maioria, 80%, não vai conseguir ajudar. Exatamente. Né? Isso... Então a gente precisa dessas aulas aí na nossa educação. Isso aí, Daniel. Muito bem. Rodrigo, muito obrigado pelo papo. Esclarecedor. Um podcast que eu acho que o empresário não pode deixar de assistir para atualizar e para entender um pouquinho mais aqui sobre como é que funciona, especialmente direito trabalhista, que foi o foco do nosso papo, não é isso? Perfeito. Muito bem. Rodrigão, muito obrigado, cara. Daniel, eu que agradeço mais uma vez. Já falei isso para você, né, pessoalmente. A Qualilife e o Daniel Sanches são vou chamar de duas pessoas, né, uma pessoa física e uma jurídica, muito importantes para mim na minha carreira, né? Eu agradeço demais a Qualilife pela oportunidade que me deu lá atrás, transformou a minha vida, né? Já falei isso para você pessoalmente, então eu posso repetir aqui. Muito obrigado. Né? Hoje, graças a Deus, eu vou muito bem no meu escritório por conta de algumas pessoas que me deram a chance. E uma dessas pessoas foi a Qualilife. Claro, eu trabalhei, eu fiz aquilo que eu tinha que fazer, mas eu tive essa chance. Então, não há um pedido que a Qualilife ou o Daniel me faça que eu não vá atender. Não há. Daqui, de hoje, até sempre, né? Qualquer hora que você precisar, que a Qualilife precisar de mim, eu estou à disposição de vocês para ajudar. Rodrigo, fico muito contente. Sabe que eu torço também pra caramba por você, porque você é um cara extremamente dedicado, competente, honesto. Não fiz nada. Quem fez foi você, através das missões que a vida trouxe pra gente em conjunto. Perfeito. Somos merecedores. Agradeço a oportunidade, um abraço para todo mundo que está nos assistindo. Agradecer minha esposa que está aqui comigo, veio comigo, as minhas filhas, e depois todo mundo que nos assistir. Boa. Agradecer a oportunidade e me colocar à disposição de todos. Obrigado. Para discutir. Obrigado por ser generoso com a gente hoje. Você passou muita coisa aqui que vai ajudar demais. É isso. Mais uma vez. É o mínimo que a gente pode fazer. Valeu. Tá bom? Boa. Obrigadão, cara. Valeu. Valeu.